Lefi é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. Dou graças a Deus por deitar, me levantar, estar de pé aqui nesse monte, nos propósitos, buscando o Senhor enquanto se pode achar, enquanto ainda estou com saúde, com vigor, mesmo já estando na terceira idade, mas sendo renovado através do Teu Espírito Santo, sendo blindado, guarnecido, fortalecido, que o Senhor guarda todos os órgãos do meu corpo, principalmente a minha mente, não deixa degenerar, ficar degrinitiva. Toma, Senhor, os Teus ungidos no Brasil e no mundo, os Teus servos, as nossas famílias, a autoridade constituída, que sejam pessoas de bem, que trabalhem a favor do bem. Senhor, transforma a realidade dessa religiosidade que muitos estão sendo enganados. Transforma o conceito filosófico da destruição informativa pelos setores de informação como rádio, televisão, jornais e etc. Mas nesta manhã eu quero te agradecer. Quero te pedir por aqueles que estão hospitalizados num presídio, aqueles que estão hospitalizados espiritualmente, num vício, que o Senhor repreenda, o Senhor abençoe aquela família que está passando fome, está padecendo, está perecendo, mas o Senhor dê condição ao chefe de família, o Senhor coloca fé e amor naquele que precisa perder a arrogância, sair da soberba, da vaidade, da ostentação, da falta de conhecimento, do temor a Ti. Pai, se eu tomo os leitos de hospitais, sim. Se eu tomo as instituições filantrópicas, independente da agremiação denominativa ou do credo religioso, mas que eles possam estarem fazendo a obra social profilática filantrópica, que é o princípio básico do que ensinaste a Ti, a nós, através do Teu Espírito Santo, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu único Filho, e o Seu Filho que Tu ensinaste nos amou, e nós também temos que praticar isso. Então, se eu tomo essa nação, se eu tomo as autoridades constituídas, se eu repreenda todo mal guarnecendo os Teus servos. Bom, nessa manhã eu quero usar um tema simples e objetivo e falar de algo muito grandioso para aqueles que estão aí com sua fé inabalada ou abalada, está precisando ser restaurada. Então, se você está com a fé inabalável, vai aumentar mais ainda. Se você está com a fé desestruturada, vai regenerar, vai restabilizar. E se você não tem fé, eu creio que através dessa simples mensagem, o Espírito de Deus vai atuar na sua vida. Hoje, o tema está em Lucas 1:37. É muito simples. Por quê? Para Deus, nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Eu poderia começar a falar da vida de Abraão e Sara, de Isaac e Rebeca, de Jacó, Leia, Raquel, Diana, tantos outros personagens. Mas eu vou falar dentro desse tema, para Deus nada é impossível. Então aqui eu vou partir logo para 1 Coríntios, para desestabilizar a arrogância e presunção humana, e o homem entender que tudo está no gerenciamento dele. E diz aqui o versículo 27, que diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Sabe por quê? Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Como é isso? Nós entendemos e sabemos que por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. Ele tem o gerenciamento, o domínio. O ar que nós respiramos vem dele. Se tirar, não vai ser um maquinário tecnológico que vai nos dar condição de sobrevivência. Por mais avançada que esteja a ciência, por mais avançada tecnologicamente que esteja hoje dentro desse campo de competitividade,
em todos os setores. O homem, para mim, é decadente. Mas quando Deus quer agir, Ele age até na vida do simples, daquele que talvez não expressa religiosidade, mas tem o temor a Deus. Como é isso, pastor? O que eu quero falar é de realização. Como eu já citei que eu poderia falar da vida de alguns personagens bíblicos, mas alguns já estão enfadados com o que virou meme, com o que virou essa situação do tal da caneta azul. Mas a simplicidade desse homem, Deus realizou o sonho dele de reformar a casa da sua mãe. E hoje ele está no meio de celebridade. Se Deus faz, porque o sol e a chuva caem sobre o justo e o injusto. E uma grande diferença, tá? De grandes autoridades que nós vemos, que não são a sua ostentação, mas a desonestidade e a corruptividade, que é uma ação luciferiana imperativa que domina o ser humano, infelizmente. E 2 Timóteo 3:13 vai falar que os homens maus vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Os homens maus, eles vão de mal a pior, enganando e sendo enganados, tá? Mas eu quero falar para você, meu querido, você cristão, que tem reclamado, que não tem sabido esperar, como diz o Salmo 40, com paciência, que tem a ansiedade preocupativa da necessidade emergencial sua. Romanos 8:28 vai nos dizer que sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aquilo que plantamos, nós colhemos. Mas se você ora e confia, pode acontecer. Quando não é o nosso tempo, sempre. Porque o pensamento de Deus não é o nosso, o caminho de Deus não é o nosso. Conforme eu falei, eu poderia citar vários personagens bíblicos que articularam, tramaram, fizeram malignidade contra as suas vidas, mas no tempo de Deus se cumpriu, porque Ele faz muito além daquilo que pedimos ou pensamos. E conforme eu citei o Salmo 40, que diz, esperei com paciência no Senhor, Ele atendeu o meu clamor. Por quê? O salmista diz, espere ali, que Ele se inclinou e ouviu. Deus, Ele diz, batei, pedi, buscai, são sinônimos de fé. Esperar com paciência no Senhor. O versículo 4 desse Salmo 40 diz que Ele não respeita soberbos e nem o que se desviam para a mentira. E às vezes não tem acontecido nada por causa da sinceridade, da honestidade espiritual, da comunhão com o Espírito de Deus, o esperar o seu agir no seu tempo, na sua realização. Se Ele realiza sonho de quem não tem uma condição agremiativa, denominativa, de religiosidade, mas confia num Deus Criador, como eu citei o exemplo desse cidadão simples e puro, o sonho dele sendo realizado, que Deus usa quem Ele quer para nos ajudar, porque Ele está no gerenciamento de todas as coisas. Então você que nessa manhã talvez esteja com a sua fé abalada, desestabilizada, não sabendo aguardar, não sabendo esperar,
Eu quero te trazer essa palavra de conforto e de confiança. E você que tem a sua confiança, que é esperança, essa palavra é grega, é elfo, e transliterada para o vernacular do nosso idioma, a etimologia dela quer dizer seguir em frente. Seguir em frente. Então continua seguindo em frente, focando a sua prioridade sim, mas aguardando em Deus, confiando em Deus, porque conforme eu já disse, para Ele nada é impossível. Para Ele nada é impossível. Eu poderia, conforme eu falei, citar personagens bíblicos, que se talvez você não tenha conhecimento, ou se você tem conhecimento, mas no tempo, no agir dele aconteceu. Você viu a situação própria da promessa de Abraão e a precipitação, o transtorno que ele trouxe? Eu já tomo exemplo de Isaac e Rebeca, que não se precipitaram como Abraão fez, como Jacó fez, mas ficaram na direção de Deus. E a bênção na vida de Isaac foi dupla. Por quê? Soube aguardar, esperar e confiar. Mas eu te digo que se você tem a confiança no Senhor, peça a orientação do Espírito Santo. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Não que sejam incapacitados, impossibilitados financeiramente, intelectualmente, mas não adianta. Não adianta. O agir é dele, o querer é dele. E a palavra de Deus, muitos usam como chavão, mas numa distorção do texto. Diz que tudo que pedir o Pai em meu nome, Ele vos concederá. Mas diz assim, o contexto, para que o nome do Pai seja glorificado. Então glorifique a Deus na sua vida, no momento de tristeza, de alegria, de conquista, de derrota, nos momentos, que eu vou citar sempre. Duas coisas eu coloquei como exemplos espirituais na minha vida. Primeiro, que o meu caminho nunca vai ser o de Deus, por mais religiosamente ou espiritualmente que eu tente ser, não vai ser o de Deus. Segundo, a condição também do meu pensamento ser o pensamento de Deus, não vai igualar nunca. E o terceiro é o Kairos, é o tempo dele, não é o cromo que eu estou ligado a dia, meses e ano. As nossas vidas, ela é passageira. Eu não sei se amanhã estarei com vida. Eu tenho uma projeção, se Deus quiser, estar, nesse feriado, numa mini vigília, lá em Araruama. Mas isso, se Deus permitir, se Deus quiser, estarei ali em comunhão junto com os meus irmãos, louvando e agradecendo a Deus. Mas se Ele não permitir, se Ele não quiser, eu não irei. Eu não sei o dia de amanhã, mas uma coisa eu quero passar para ti. A nossa confiança de estabilidade é esperar nele. Isso é a capacidade espiritual que nós temos que ter. Esperar com paciência no Senhor, porque Ele pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, conforme foi o tema hoje da nossa mensagem, para Deus nada é impossível. Que Deus abençoe a sua família, a sua vida, o seu projeto, o seu ministério, o seu dia hoje. E eu afirmo sempre que Lefe é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. Tenham todos um bom dia.